A partir de agora, a gente tem a honra de conversar com o ex-ministro da Suprema Corte, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que ficou por lá nada mais, nada menos que mais de 30 anos, né? Marco Aurélio de Mello. Ministro, é uma honra tê-lo no programa. Bom dia, prazer recebê-lo. Fábio Souza, a satisfação é toda minha, já aposentado, considerado Supremo Tribunal Federal, mas não inativo na vida. E digo a você que o sentimento é o sentimento do dever cumprido. Foram 55 anos no serviço público, 42 em colegiado julgador. Comecei no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, e 31 anos no Supremo. E passei antes pelo Tribunal Superior do Trabalho, onde fiquei 9 anos. Agora busquei implementar a almejada justiça, conciliando lei, direito e justiça e potencializando essa última, e atuando, percebendo que a coragem é o instrumento de todas as virtudes. Não adianta a pessoa ser virtuosa, ser pusilânime, se não tem coragem de enfrentar as matérias e atuar com desassombro. Bom, nesse sentido, ministro, o senhor, pegando até parte da fala do senhor aí agora, o senhor era conhecido, e eu acompanhava bem as votações, o senhor era conhecido como o ministro do voto vencido, né? Até o senhor falava assim, eu sou voto vencido, mas não convencido, era uma frase que o senhor usava muito lá. O senhor mantinha assim, e às vezes até contrariando os seus colegas, porque o senhor tinha uma visão diferenciada da posição dele. O senhor acha que essa é a função do juiz, ele julgar de fato segundo a crença dele? Olha, de início, o colegiado é somatório de qualidades. E aí cada qual deve atuar segundo a formação técnica e humanística possuída. Nunca busquei formar na corrente majoritária. E cheguei mesmo a dizer à presidente do tribunal que a única coisa que eu fazia questão é que se consignasse como votara. E sempre entrei no plenário, na turma, na sessão da turma, ou na sessão do colegiado maior com uma fisionomia e saí com a mesma fisionomia. Por quê? Porque o juiz não disputa coisa alguma. O juiz deve guardar a equidistância e atuar, acima de tudo, a partir desse predicado da administração pública, que é a impessoalidade. A instituição é que deve prevalecer. E, colhidos votos, chegando-se à maioria, proclama-se o resultado, e assim se caminha num avanço cultural. Ministro, o senhor também tinha uma frase lá que o senhor falava que não conversava, não tinha conversa com outros ministros sobre o processo que não fosse no plenário, né? O senhor acha que é equivocado ter essas conversas entre si? Acho por quê? Porque nós somos sugestionáveis. E, evidentemente, havendo uma conversa prévia, se passa, quando se reúne presencialmente no plenário ou na turma, a implementar um verdadeiro teatro. Para que assomar o advogado à tribuna, chegar o advogado à tribuna, se a decisão já está costurada e se já se tem uma concepção sobre a matéria? E aí foi o que eu disse, qual é a tendência? A tendência é adotar-se a visão da maioria. O bom é que o relator leve um voto estruturado com relatório, fundamentação e a parte decisória, e que os demais votem de improviso, votem, como eu costumo dizer, no gogó. Agora, o que nós constatamos hoje em dia, por isso os julgamentos não deslancham, não há celeridade, a almejada celeridade, é que cada qual leva o seu voto escrito. E aí perde o colegiado a qualidade precípua, que é a espontaneidade dos integrantes. Eu sempre atuei dessa forma e não estou arrependido de tê-lo feito. O senhor não fugia de debate também. Eu me lembro, eu já vi acompanhei muitas
muitos debates lá da Suprema Corte, o senhor não fugia de debate, às vezes ficava até um debate mais caloroso e tudo mais lá. É importante esse debate também, até para a formatação da opinião? É importante para perceber-se até mesmo a sinceridade dos participantes do colegiado. Agora, um debate em alto nível, como convém se tratando de Supremo e se tratando de órgão do Judiciário. O que nós não podemos é deixar descambar para um campo impróprio à atuação jurisdicional. Eu tive embates com os colegas, mas sempre de forma respeitosa, ou seja, percebendo que a troca de ideias é fundamental para ter-se a justiça. Ok, trazendo o Joab Araújo para a entrevista. Muito bom dia, ministro. É um prazer ter o senhor no nosso programa. A minha pergunta é sobre a atual atuação do STF. O senhor tem acompanhado e eu queria que o senhor falasse fizesse uma análise sobre as recentes decisões tomadas pelo STF. Travou? Travou. Vamos tentar restabelecer o contato com o ministro, né? Nessa pergunta, hein, Joab? Nessa misericórdia. Pergunta. Voltou? Ok. Vamos lá. Pois não, ministro, pode falar. Disse, o Supremo atua de forma vinculada à legislação de regência. Ele não cria o critério de plantão para solucionar um conflito de interesses. E aí, às vezes, ele precisa substituir-se como quer, desde que a instrumentalidade permita, ao legislativo ou ao executivo, que o faça com pureza d'alma, com fidelidade absoluta à ordem jurídica. Isso é que é importante. Ministro, o senhor não acha que às vezes extrapola não, um pouquinho algumas dessas, somente dessas decisões recentes? Na bancada, eu sempre dizia que nós não podíamos avançar e adentrar a seara de outro poder. Quando fazíamos, e o Supremo por vezes o fez, isso está nos anais do tribunal em meus votos, nós lançávamos um bumerangue que podia voltar à nossa testa. O que nos vem da lei das leis do país, que é a Constituição Federal? Que os poderes são harmônicos e independentes. E a própria Constituição e a legislação ordinária também fixam as balizas da atuação de cada poder. Não deve haver extravasamento. E quando ocorre o extravasamento, se tem retrocesso em termos de avanço cultural. Ministro, recentemente, o senhor, numa outra entrevista, o senhor falou que achava que tinha que, não sei qual foi o termo mesmo que o senhor usou, mas mais ou menos assim, que deveria dar uma freada, né, nessa luta, nesse embate, vamos colocar assim, de ministros da corte com o executivo, né, do judiciário com o executivo. O senhor acha que passou do limite? Acho que chegamos a um patamar que eu não imaginava constatar jamais. E aí é preciso que o executivo e também o judiciário, os ministros do Supremo, tirem o pé do acelerador e preservando, acima de tudo, a impessoalidade. Não há campo para empolgar-se a pessoalidade e chegar-se à veiculação de certa ideia. O que nós precisamos perceber é que acima de cada integrante do Supremo está a instituição, está a indispensável confiança dos cidadãos na atuação da Corte, na atuação do Tribunal. Eu penso que é hora de temperança. Eu, por exemplo, na abertura dos trabalhos, percebi o discurso do ministro Luiz Fux como um discurso institucional. Já o discurso do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o meu amigo Luiz Roberto Barroso, foi um tanto quanto beligerante. Foi um discurso de ataque ao chefe do Poder Executivo, que será o nosso chefe do Poder Executivo até as eleições próximas, e ele poderá ser reeleito, se mostrará candidato à reeleição e tem um mandato a cumprir. Devemos observar esse mandato. Quando apeamos um presidente da República da cadeira, nós não avançamos, nós não nos colocamos de forma a ter acatamento no cenário internacional.
Tivemos de novo um problema? Vamos tentar restabelecer. Ok? Ainda não? Estamos tentando restabelecer o contato com o ministro Marco Aurélio de Mello, ex-ministro da Suprema Corte, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele mesmo colocou 31 anos na Suprema Corte. De volta, ok? Ministro, estamos de volta, ministro. Tivemos uma oscilação na internet. Ministro, o senhor está ouvindo a gente? Sim, agora estou ouvindo muito bem. Perfeito, vamos lá, Joab. O senhor estava falando sobre as eleições e os desafios dela e da Suprema Corte à Justiça Eleitoral. Qual a análise que o senhor faz assim, né? O processo eleitoral esse ano vai ser difícil. Acirrado, bem quente, né? Vai ser palpitante. Não vamos morrer de tédio. Agora, é um nível elevado. Nós teremos, no próximo dia 22, a posse do presidente Fachin, e em agosto, a posse do ministro Alexandre Moraes. E aí já surgirá, como vice do ministro Alexandre Moraes, o novo ministro Cássio Nunes, já que se tem no Supremo quantas cadeiras que fornecem integrantes para a composição do Tribunal Superior Eleitoral, e são 3 integrantes do Supremo que são deslocados e passam a servir a 2 senhores ao mesmo tempo, que não é fácil, né? Nós teremos a efetivação do ministro Cássio Nunes, que ele perceba a envergadura da cadeira, como também deve perceber a envergadura da cadeira o ministro Alexandre Moraes, deixando de lado qualquer concepção, como eu disse, pessoal. Não é sadia a concepção pessoal. Bom, ministro, o senhor foi o responsável, enquanto presidente da Suprema Corte, da instalação da TV Justiça. Tem gente que critica a transmissão do plenário, da votação do plenário, porque aí acaba mostrando uma justiça, bom, revelando a justiça, e tem outros que elogiam por causa da transparência. Eu pergunto ao senhor, ministro, qual é a análise que o senhor faz desse tempo todo, já que foi até uma ideia do senhor, foi o senhor que implementou? Olha, há quem atribua, né, a lerdeza dos julgamentos à TV Justiça. Não vejo a TV... De novo? Ministro, nós estamos com um problema... Voltou. Sim, que é a publicidade e que permite aos contribuintes acompanharem o dia a dia da administração pública. Eu costumo até brincar e disse isso quando nós tínhamos ainda a ministra Ellen Grace compondo o colegiado, que a TV Justiça só era responsável pela melhoria das gravatas e também pelo bom penteado, o coque da ministra Ellen Grace, que não saía um fio. Agora, não podemos nos pronunciar no plenário preocupados com a transmissão, com o que venha a se ver na telinha. Cada qual deve policiar-se para atuar conciliando celeridade e conteúdo. Isso é importantíssimo. A TV Justiça foi um avanço no país em termos de publicidade das decisões do Supremo, e ela resulta implicitamente num controle externo do próprio judiciário. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Bom, e é uma última pergunta para o senhor, bem como o senhor colocou, o senhor ficou 31 anos na Suprema Corte, é o segundo ministro que mais tempo ocupou na história de toda a Corte. Qual é a análise que o senhor faz desse tempo todo que o senhor esteve como ministro do STF? Atuamos acertando e errando, devemos ter errado também, precisamos admitir com a humildade franciscana e procedendo à entrega da prestação jurisdicional. E o Supremo é a composição atual. Evidentemente, essa composição ela tem contas a prestar à sociedade, que o preste de forma satisfatória. Isso é o que eu desejo em relação ao Supremo. Agora fiquei até 11ª hora e digo que em 2016
quando completei 70 anos, estava prontíssimo para deixar a magistratura, como estive pronto agora, no dia 12 de julho de 2021, aos 75 anos. E saí da corte com o sentimento do dever cumprido. Só saí porque tomei o cartão vermelho, não pela expulsão do campo em si, mas pelo implemento do fator idade. Hoje eu me sinto um homem com uma formação melhor do que tive em 1990 ao chegar ao Supremo. E poderia, porque a genética vem ajudando e ele está me esquecendo aqui embaixo, poderia ter continuado prestando serviços ao país. Na América, por exemplo, não se tem essa limitação de idade na Suprema Corte. O integrante permanece até que peça para sair espontaneamente ou até que não tenha mais condições de servir ao país. Vamos ver se um dia nós chegamos lá. Ministro, me permite fazer só uma última pergunta, porque o senhor tinha uma frase que eu concordava, aliás, eu li uma frase do senhor uma vez, numa entrevista que o senhor deu, que eu concordava 100%, ao criticar um ministro que saiu mais cedo da Suprema Corte, né, por algum motivo, enfim, o senhor disse assim, olha, esse cargo, alguma coisa assim, esse cargo não se pede para sair, ministro do STF não se pede para sair, são cargos... É imaginável. Então, temos no Supremo as 11 cadeiras mais importantes do país. Como é que se vira as costas a uma cadeira dessa? E nada gratifica mais o homem do que servir, principalmente servir como Estado julgador, ou seja, com a soberania que essa atuação contempla, que essa atuação pressupõe. Ok. Ministro, obrigado pela participação, foi um prazer, uma honra tê-lo no programa. Fábio Souza, a satisfação toda minha, e eu tenho grande admiração por você, pelo seu jornalismo, pela Rede Fonte Comunicação. É importante nós falarmos ao cidadão, e falarmos principalmente ao cidadão comum, em linguagem que ele entenda, e você faz isso muito bem. Obrigado, ministro. Um grande abraço para o senhor. Bom dia. Um abraço.